fala Miriam Gondim, administradora e professora de administração e marketing aposentada. Hoje tenho me dedicado ao ativismo político de direita e estou presidente da Associação Cearense Ordem e Liberdade. Sobre minha opinião acerca do passaporte sanitário e sua implementação pelo governo do estado, o que eu tenho a dizer? Eu sou absolutamente contra, pois tal medida fere o direito constitucional do cidadão brasileiro de ir e vir. E não é minha opinião, a opinião é de vários analisado a questão. O governo do estado, através de decreto, tem usado o passaporte sanitário como instrumento de pressão para impor a vacinação em massa à população cearense. Para isso, o governador do estado tem feito uso do seu poder de polícia junto ao cidadão, suprimindo, cerceando o seu direito de mobilidade. A obrigatoriedade, por si só, como já dito anteriormente, é uma agressão constitucional. E grande parte da população não tem percebido o que isso pode significar e onde pode chegar. Muitos submeteram-se à vacinação não por convicção, mas por não enxergar alternativa, pois o medo de perder seus empregos ou seu sustento foi bem maior. Agora que o estado tem maioria vacinada, se sabe que não tem ocorrido a diminuição da contaminação, como diziam os especialistas. O que se tem visto é que vacinados com até 3 doses têm sido acometidos por Covid, ou seja, vacinados têm contaminado-se uns aos outros na mesma condição de não vacinados. E essa falta de unanimidade por parte dos médicos também persiste. Uns dizem uma coisa, outros dizem outras, né? A questão é que os vacinados portadores do passaporte podem frequentar bares e restaurantes e têm contaminado todos ao seu redor. Não há nada que prove o contrário. Então eu pergunto, para que passaporte sanitário se estão todos na mesma condição? Por que tal exigência restritiva ainda persiste? O propósito realmente é proteger os vacinados, os não vacinados? Isso não tem acontecido. Ou é por outro motivo obscuro? Pois pelo motivo inicial, perdeu totalmente a razão de ser, já que não impede a contaminação. A obrigatoriedade do passaporte hoje tem sido simplesmente uma medida restritiva e punitiva para aqueles que têm se recusado a tomar a droga experimental, e estes ainda são muitos. Desvendado o discurso falacioso de restrição de direitos por causa do contágio, sobra apenas o quê? A restrição de direitos, o que nos leva a pensar que o objetivo nada mais é do que a utilização de um instrumento para a segregação social. E para quê? Sendo assim, até quando os governantes vão continuar com a manutenção dessa política sem sentido que separa vacinados de não vacinados? Ou é uma política de nos dividir para governar? Isso já aconteceu na Alemanha nazista com os judeus. E vejam, lembrem no que deu. Hoje é no nosso país, no nosso Ceará, na nossa rua e logo será na nossa casa com a nossa família, não duvidem. O passaporte sanitário perdeu a razão de existir. Se perdeu a razão de existir, a pergunta é: por que as autoridades insistem? Qual o objetivo, a não ser o controle social do indivíduo e da população com fins puramente políticos? Diga-se de passagem, este é um hábito dos regimes comunistas e socialistas, que insistem em dominar a população para torná-la mais dócil e propensa ao controle totalitário. E é o que tem acontecido. A população está com medo e está preocupada com o futuro. Mais grave ainda é a economia, a gente vê depois, que não considera a questão econômica e de subsistência das famílias, pois impedidos de produzir sua própria sustentabilidade, o cidadão ficará refém do Estado, nada mais desejados pelos dirigentes comunas socialistas brasileiros do que empobrecer o cidadão e os submeter à trilha da pobreza extrema, como nossos vizinhos e irmãos venezuelanos, argentinos e agora chilenos. A nós o que resta é salvar nossa liberdade. Lutar contra o passaporte sanitário é só o começo.